Olá, pessoal. Eu sou o Célio Liz, consultor, trabalho com consultoria ONA, gestão da qualidade e outras certificações, além de ajudar empresas na gestão do seu negócio. E aqui eu estou fazendo a interpretação do manual da ONA. Logo após a vinheta, nós vamos continuar a nossa interpretação desse manual com grandes dicas práticas do dia a dia para você aplicar ou aprimorar o seu sistema de gestão da qualidade no modelo ONA. Vamos lá? Lembrando que nós estamos fazendo a interpretação do Manual ONA na NA Serviços Hospitalares, na subseção 1.2, Gestão da Qualidade e Segurança. Qual que é o requisito de hoje? Requisito número 4. Estabelece, implementa e mantém um plano para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos prioritários da assistência ao paciente e cliente. Meus amigos, minhas amigas, é importante a gente analisar quando a ONA fala, às vezes ela secciona alguns serviços, algumas atividades, que ela poderia ser mais objetiva nesses aspectos. Quando a gente fala aqui dos riscos prioritários, muitos profissionais, quando vão implantar a ONA, acabam separando, fazendo um mapa de risco, uma gestão de risco da área assistencial, outra área da área administrativa. O pessoal não precisa disso. É, Pode ser condensado tudo num processo, num procedimento único, num procedimento que envolva outras áreas. Na outra plataforma, onde que eu faço um curso muito mais aprofundado, já fornecendo para vocês formulários, eu mostro para vocês como é possível. Aqui, só com a nossa aula, você consegue implementar isso de uma maneira muito mais efetiva, muito mais clara, muito mais abrangente do que se fosse fazer sozinho. Lógico, no outro curso, na outra plataforma, a gente aprofunda muito mais, fornece inclusive para vocês formulários, modelos e fica muito mais fácil trabalhar. Mas aqui você já consegue fazer bastante coisa, pessoal, já consegue trabalhar bem legal nesse sentido. Mas vamos lá, vamos entender o que mais esse manual fala, o que eu preciso interpretar nesse manual, o que eu preciso aplicar na prática quando eu falo de gestão de risco. O manual fala basicamente, né, o plano para identificar, como é que eu identifico. Então, se a gente analisar basicamente, o que eu preciso fazer? Um procedimento, né, um POP, um procedimento operacional padrão, um procedimento padrão, ou seja, um procedimento, um descritivo, uma instrução de trabalho, não importa o nome com que você fala. O importante é que você estabeleça, descreva o quê? Como que você faz a identificação do risco? Como é que você faz a identificação do risco num hospital? É simples. É basicamente você percorrer todas as atividades desse hospital, identificando e relacionando. Célio, como é que eu faço isso na prática? Pega uma tabela de Excel, vai lá na enfermagem e começa a anotar o que tudo pode dar errado. Né? Começa a pensar nas desgraças que podem acontecer. Da mais pequenininha à maior e vai relacionando esses problemas, esses riscos, esses potenciais problemas que podem acontecer. De tudo, pessoal. Você vai relacionando tudo. Mas, Célio, tudo, exatamente. Tudo, tudo que você imagina que pode acontecer com o paciente. Lógico, você não vai exagerar, você não vai imaginar, não pode cair um avião aqui em cima dentro do hospital e matar todo mundo. Bom, você pode até pensar nisso se o seu hospital estiver numa rota, por exemplo, numa via aérea. Aí você até pode pensar nesse sentido. É muito improvável, mas não impossível. Mas você também não vai exagerar nesse aspecto. Porque senão a gente tem que. É um caminho sem volta, né? Porque você vai começar a colocar que tem cometa. E o que você faz para fazer o cometa? Lógico, tem que ter um certo dimensionamento nesse aspecto. Bom, então você vai pensar tudo nisso, você vai pegar e vai relacionando todos esses riscos. Aqui nessa subseção ela fala os riscos prioritários da assistência, mas pessoal, não tem sentido na prática você começar lá, tá numa enfermagem, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, você relacionando os riscos, de repente se vê um risco administrativo, de não preenchimento, por exemplo, do medicamento, da quantidade do medicamento, ou de você não dar baixa no teu estoque, percebe? Você está fazendo os riscos do paciente, já faz o administrativo junto, já faz o financeiro junto, já faz o de segurança patrimonial junto, já faz o ergonômico junto, faz todos os riscos. Imagina, bom, terminei agora.
Pessoal, o que que eu faço? Então, nesse documento, você vai demonstrar como é que é feita essa identificação, como é que é feito esse risco lá que eu acabei de passar para vocês nessa planilha de Excel. Bom, já pega a planilha de Excel, já faz um FMEA nela. Já coloca a ocorrência, já coloca a gravidade, já coloca a detecção, já faz o NPR, eu explico lá no meu curso. Simples, pessoal. Pronto, já está fazendo, já pegou a tabela de Excel. Sério, não posso fazer no Word? Pode, meu amigo, pode, minha amiga, mas o que vai acontecer? Quando você for fazer o NPR, você vai ter que copiar e colar tudo de novo no Word. Já faça lá no Excel, porque você já vai fazer lá o NPR se for usar o VF6, que é a ferramenta que eu recomendo, que é muito mais fácil fazer isso. Bom, feito isso, o que você vai fazer? Então você vai descrever esse procedimento. Você vai descrever como que você faz essa viagem, como é que você identifica. Então, isso que eu acabei de falar, já coloca o risco administrativo, já classifica os riscos ergonômicos, o risco do negócio, o risco de imagem, já coloca lá todas as classificações. Também você descreve nesse documento como é que você vai analisar e avaliar, como é que você vai estratificar e fazer análise crítica desses riscos. Ou seja, já estabeleço isso. E também o manual fala como que você vai fazer o tratamento. O tratamento nada mais é que o plano de ação. Então, entendam que todo esse procedimento você vai analisar como é que eu faço isso, como é que eu identifico o risco, como é que eu classifico ele, como é que eu faço a análise disso, como é que eu vou estar estratificando, quais são os riscos prioritários da minha cabeça ou através do número objetivo, como eu citei para vocês do FMEA. E assim eu vou também estabelecer um plano de ação para esses riscos. Como que eu vou melhorar, minimizar, contemporizar esses riscos, eliminar, às vezes não dá, mas mitigar esses riscos, então você vai trabalhar justamente nesse processo. O que mais? Ele passa algumas orientações também, pessoal, ali, né? Que além dos protocolos, você deve analisar nessa gestão de risco, lógico, evidentemente, as condições do paciente, quer sejam físicas, a deterioração clínica, não cita no manual, mas a deterioração clínica, a parte psicológica, subjetiva, e também fala algo muito importante nesse mapeamento, nessa gestão de risco, o aspecto multidisciplinar. Portanto, não adianta eu fazer uma gestão de risco desse hospital só com o pessoal da enfermagem, só com o pessoal técnico. Eu tenho que ter também pessoas administrativas envolvidas nessa gestão de risco. Sabe por quê? Porque se eu sou gestor, não compro o medicamento adequado, melhor falando, ou no tempo hábil e oportuno para esse hospital, eu, administrador, estou incorrendo em potencializar um risco para o paciente. Percebe? Eu, eu preciso me envolver com áreas administrativas, precisa ser multidisciplinar. Não tem sentido só o médico fazer gestão de risco do protocolo clínico dele sem envolver o farmacêutico, sem envolver a enfermagem, sem envolver a administração, porque ele tem que comprar um medicamento de alto custo. Então, há o envolvimento, tem que ter esse envolvimento. Mas, sério, como é que eu evidencio isso na hora que o auditor vai me perguntar? Simples, você vai segregar esses riscos. Você pode fazer uma ata de reunião, você pode fazer um treinamento, você pode evidenciar que esse mapa de risco foi elaborado por essas pessoas com categorias multidisciplinares diferentes, ok? O que mais? Então fala também, para citar lá a patologia de base, procedimentos, né, a parte de comorbidades, envolver o paciente e a família, lógico, envolver nesse processo, quais são as questões que podem envolver o paciente e a família. E também, pessoal, né, estabelecer as questões de prevenção, mitigação e priorização de risco. Na prática, o que eu recomendo para vocês, e a ONA não fala nisso, mas eu já recomendo para vocês também. A hora que você está fazendo isso, já faça a contingência. A ONA não cita, mas não tem sentido, ela separa lá na frente. Pessoal, eu estou fazendo a identificação do risco e já faço a prevenção. Então, identifiquei um risco, já pego aquela tabela do Excel, descrevi o risco, faço já a prevenção. Bom, para esse risco identificado, o que eu faço de prevenção? Eu posso citar um procedimento que eu já fiz para isso, eu posso, em 3, 4 linhas, descrever uma prevenção para esse risco, eu posso referenciar um protocolo, um outro documento ou vários documentos ali. Mas, ou seja, percebe? Eu pego uma célula, identifico o risco, já coloco a prevenção, já coloco ali, faço um FMEA com a gravidade, com a ocorrência, com a detecção, já tenho um NPR, já classifico lá na ordem decrescente. Uso lá uma formatação condicional do Excel para deixar coloridinho, mais vermelhinho, os riscos com maior NPR, com maior número. Já abro uma coluna do lado e já coloco o seguinte: contingência. Bom, identifiquei o risco,
Fiz a prevenção dele, eu tenho uma prevenção estabelecida, fiz o NPR, classifiquei, priorizei isso. Bom, mas se acontecer, o que eu faço? Já coloca nessa tabela do Excel, pessoal. Não tem sentido você abrir um outro documento, você vai ganhar tempo, agilidade. Fica muito mais fácil de trabalhar assim. Lá no curso que eu faço mais aprofundado, eu forneço esse modelo para vocês, como que vocês conseguem trabalhar. Mas só aqui você já consegue fazer isso, pessoal. Você já consegue trabalhar e andando, passando desse processo. Nesse sentido, eu estou passando a experiência minha como consultor, passando a minha experiência como auditor. Então você consegue trabalhar de maneira bem fantástica nesse aspecto. Beleza, pessoal? Então, muito legal isso. Então, basicamente é isso. É um grande processo de identificação. Então, traduza isso num procedimento, traduza isso em ferramentas, traduza isso numa descrição bem interessante. Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 5. Estabelece, implementa e mantém os protocolos de segurança do paciente com base em diretrizes e evidências científicas. O pessoal aqui fica um pouco preocupado, né? Com base, diretrizes, evidências científicas. Por que está colocando ali? Como é que eu evidencio isso? De que maneira que eu coloco isso, Célio? Vamos prestar atenção. Quando a gente fala em protocolos de segurança do paciente, eu vou logo à frente vou mostrar para vocês a tela, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E quando a gente fala aqui no manual, né, diretrizes e evidências científicas, nossa, o que eu vou colocar evidências e diretrizes científicas para queda do paciente do leito? Quando a ONA está falando nisso, ela está envolvendo uma série de protocolos. Então, ela quer entender de que maneira você está fazendo esse tipo de prevenção. Quais são os referenciais teóricos que você está utilizando? E às vezes não vai ter um referencial teórico para aquele ponto específico. Se a gente falar, por exemplo, protocolo de queda, nós vamos ter uma série de protocolos, com algumas referências científicas que você pode utilizar. Então, a intenção da ONA, nesse aspecto, em colocar o termo diretrizes e evidências científicas, ela está muito mais preocupada que você não fique tendo soluções mirabolantes, entendeu? De repente, de você, a hora que você vai colocar o paciente lá, você colocar uma algema no paciente para evitar que ele caia do leito. Percebe? Não tem referencial nesse sentido. Né? É uma solução estapafúrdia. Não há, a não ser que o paciente seja um criminoso que está ali sob escolta policial, que tem que estar algemado. Caso contrário, não se justifica uma situação dessa. Então, é mais uma preocupação, como se trata em protocolos de segurança, é mais nesse sentido lógico. Sempre que você puder referenciar, quando a gente fala um protocolo de prevenção e tratamento de infecções, há uma série de referências científicas que você vai citar no teu protocolo como referência. Lá nas referências bibliográficas, você cita de onde foram as fontes que você estabeleceu aquele protocolo. Mas quais são esses protocolos que a gente precisa implantar, manter e controlar dentro da nossa organização? Os protocolos nacionais de segurança do paciente, o PNSP. Então, nós temos lá o protocolo de identificação do paciente, nós temos o protocolo de segurança na prescrição, no uso, administração de medicamentos, da higienização das mãos, do protocolo de cirurgia segura, úlcera de pressão, prevenção contra quedas, a própria prevenção e tratamento de infecções, embora não esteja ali, mas está atrelado a esse conhecimento. São os protocolos que você tem que implantar. Então, quando ele fala lá em manter, né, em estabelecer, ou seja, estabelecer, manter e controlar, como é que eu controlo esses protocolos? Através de indicadores, através de fiscalização, através de checagem, através de reuniões, treinamentos. Precisa ter evidência disso para mostrar para o avaliador. O que mais? Basicamente, o manual ainda cita que o núcleo de segurança do paciente deve considerar o perfil desses pacientes, a complexidade desses pacientes, as interações dentro do hospital, lógico, a legislação dentro desse aspecto. E algo que também, na hora que eu estou estabelecendo esse perfil e esses protocolos, não esquecer, e a ONA falhou nesse requisito, de não prever o quê? O perfil epidemiológico do paciente. Então, o perfil epidemiológico do paciente não está nesse requisito do manual, na explicação, nas orientações deles, mas é fator extremamente importante, se não o mais importante, na hora que eu vou estabelecer os meus protocolos clínicos, os meus protocolos de segurança do paciente, percebe? Se eu sou um hospital, por exemplo, que faço pediatria, passa a ser muito mais importante o tipo de comorbidade, o tipo de doença, o tipo de problema que eu estou tratando dentro desse hospital, dentro dessa clínica.
É muito importante de analisar o perfil epidemiológico, então a gente tem que analisar esse perfil epidemiológico no estabelecimento desses procedimentos. E como é que eu faço monitoramento, controle pessoal através de indicadores? O indicador, o monitoramento, a quantidade de problemas que acontecerem, já vai ser uma referência, por quê? Porque você vai ter o indicador e vai fazer o que com o indicador? Com o indicador, você vai fazer análise crítica, você vai ter metas para serem atingidas. Se você não atingir a meta, você vai ter análise crítica, você vai ter plano de ação, você vai analisar a eficácia desse plano de ação e pronto. Já estabeleci um mecanismo de controle dentro desses protocolos. Vai ter o protocolo de adesão. E aqui, pessoal, quando a gente fala em protocolos de segurança do paciente, não se esqueçam, e muita gente se engana e acaba focando só nesses protocolos. Não, os protocolos clínicos também fazem parte desse processo. Então, quando eu falo lá no protocolo de adesão ao corpo clínico, né, ao protocolo, o indicador de adesão do corpo clínico aos protocolos implantados, percebe? Então, outros protocolos também fazem parte desse processo. Então, não se esqueça desse detalhe importantíssimo para vocês entenderem aí essa adesão. Ok? Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 6. Estabelece sistemática para notificação, investigação, classificação, análise e tratamento de circunstância de risco, quase erro, eventos sem danos, eventos adversos, reações adversas, queixas técnicas e não conformidades. Quanta coisa. O que basicamente está falando aí o nosso manual para tudo isso? De novo, pessoal, eu preciso fazer um procedimento para estabelecer o quê? Um sistema de notificação desses problemas, envolvendo esses incidentes, as não conformidades. O manual ainda cita um fluxo prioritário para as tratativas graves e catastróficas, que eu já vou explicar o que é. Então, o que ele quer? Basicamente, que você estabeleça como é que você faz isso, como é que qual que é o teu sistema de identificação de um problema desse? É uma não conformidade, você vai registrar, você vai fazer um sistema eletrônico, vai ser no sistema, vai ser numa ficha, vai ser no QR Code, vai ser no WhatsApp? Qual que é o mecanismo que você vai utilizar para um sistema de notificação? Bom, definindo o sistema de notificação, como é que você faz a tratativa? Quais são os prazos? Quanto tempo que você trata? Como é que você classifica? Como é que você verifica? O que eu faço se eu tenho um near miss, um quase erro, um evento com dano, um evento sem dano, um evento grave, uma morte, um evento catastrófico? O que é evento catastrófico? Pegou fogo no hospital, evento catastrófico. Enchente, inundou o hospital, evento catastrófico. Uma explosão, evento catastrófico. Só isso, Célio? Não. Imagine uma infecção generalizada na UTI. Pode ser considerado um evento catastrófico. Eu tenho 10 pacientes, 8 estão com infecção hospitalar grave, uma bactéria multiresistente, pode ser considerado evento catastrófico. Entendam que é importante nessa prática é você definir esse sistema, como ele é feito, como ele é tratado, os prazos, quem vai fazer, como vai ser feito o prazo, como é que é o sistema de monitoramento. E quando eu falo em não conformidades, pessoal, retroalimentar com risco mapeado, eu vejo muito hospital fazendo assim, sistema de notificação de não conformidade de ocorrência, anota, trata, faz plano de ação, aí o auditor chega assim, essa ocorrência que você abriu está relacionada qual o risco mapeado? Hã? Qual o risco mapeado? Opa, cada ocorrência que você abrir dentro do seu hospital tem que estar atrelada a um risco mapeado. Sério, mas se eu não mapeei, retroalimenta o teu mapa de risco. Retroalimenta ele. Ou você fez, sério, mas eu já tinha 1000 riscos mapeados. Toda vez que eu tiver que identificar um risco, eu vou ter que mudar a versão lá daquele mapa de risco? Não. Você vai retroalimentando ele, de tempos em tempos, sim, ele vai ter que ser atualizado. Mas toda ocorrência que for aberta, você tem que retroalimentar. Por quê, pessoal? Se a gente analisar nos requisitos anteriores que eu expliquei para vocês, nós temos que fazer lá um FMEA, eu sugeri para vocês um FMEA. E no FMEA, um dos itens é a ocorrência. Percebe? Se a gente considerar assim, operar o olho errado do paciente, a gravidade sempre vai ser a mesma, nunca vai mudar. A forma de detecção também não vai mudar, percebe? O que muda no mapeamento de risco? A frequência, a ocorrência, a quantidade que isso acontece. Porque na hora que for fazer um FMEA, eles são, né, o produto, o NPR é o produto da multiplicação daqueles números, da gravidade, da ocorrência e da detecção.
percebe que então se gravidade e detecção são fixos, eu não altero isso, eu não mudo isso, mas a frequência muda. Se eu aumento muito a frequência de um risco, de acontecer um risco, estou mudando o NPR, estou aumentando ele. Novas ações devem ser feitas nesse mapa de risco, e as pessoas esquecem de trabalhar isso. Então, mapa de risco, pessoal, tem que ser feito dentro desse aspecto. O que mais? Fala então nesses padrões de processo, nas notificações, as tratativas dos prazos, não esquecendo que nós temos as tratativas, as notificações lá para o Ministério da Saúde, e nós temos as tratativas para a ONA, ou seja, as notificações compulsórias que você tem que fazer para a ONA, nós temos a farmacovigilância, nós temos a tecnovigilância, todas envolvidas dentro desse processo envolvido aí como a ONA estabelece assim de uma maneira bem interessante. Bom, o que mais, pessoal? A gente está trabalhando basicamente todos esses processos, analisando para vocês de maneira bem objetiva, e aí a gente vai estar dando esse grande arcabouço, essas orientações básicas para vocês. Pessoal, tá com dúvida? Escreva, deixa um comentário para a gente poder esclarecer. Vou ter o maior prazer de explicar para vocês, de ajudar vocês nessa interpretação, ajudando vocês nesse processo de implementação. Nós também trabalhamos com monitoria, ou seja, você quer uma monitoria, quer trabalhar com isso, quer uma orientação mais personalizada, manda uma mensagem para a gente, nós temos o serviço de monitoria. Nós trabalhamos com consultoria no Brasil inteiro, a nossa empresa, sou diretor executivo da Exata Consultoria, nós atendemos o Brasil inteiro para a consultoria na ONA, dentro desse processo online ou presencial, da forma com que você quiser. Mas nesse canal, o meu objetivo é transmitir esse conhecimento. E a maneira de você retribuir essa minha boa vontade com vocês, esse meu tempo, é colocando um likezinho, dá um likezinho, curta, para você ajudar. Para me empolgar também, para eu ficar feliz que estou ajudando alguém, para eu perceber pelo menos, dá um like lá para perceber que alguém está vendo a minha aula e está sentindo que alguém está fazendo algo por outra pessoa. Curta, clica lá no sininho para receber as nossas notificações e, pessoal, ajuda compartilhando o nosso canal. Até a próxima aula, até a próxima interpretação do Manual da ONA.